Senhoras e senhores. Ô, Gabriel Talhari. Pô, Talhari. Foi o herói contra o Bahia, cara. 2 gols. A galera já largou o Laíde. O cara fez 2 gols difíceis, cara, de se fazer. O cara é destro. Ele fez 2 gols. Ele fez o da vitória de esquerda, pô. Girando. O outro, ele pegou ali uma bola difícil. Tinha um cara ali na frente dele. Sapato de 4 mil aqui. Aí ele vai lá, 3 minutos de jogo pra colocar o Grêmio na frente, pra colocar o Grêmio contra a parede. O cara com gol aberto consegue chutar no Everton, que tava do outro lado do gol. E não venham colocar a culpa em Pai Abner, porque Pai Abner fez tudo certo. Bateu o seu tambor, foi pro outeiro, tá desde sexta-feira, está voltando agora. Em sua limusine com seus garotinhos de lá, depois de passar esse final de semana todo batendo tambor naquelas praias maravilhosas do outeiro. Ele fez a parte dele, o Pai Abner. Mas também, o Talhari e o Manga estão de sacanagem. Você viu que ele fechou tudo que foi caminho do Grêmio? Aquilo tudo é dedo de pai. Mas aí é o seguinte, a culpa do resultado também não tá só no Talhari, né? Pô, o Aleph Manga vai bater pênalti daquele jeito no Everton. O Everton que é pegador de pênalti. Pô, o Aleph Manga. Mas aí, como se não fosse o bastante, o Pikachu ainda foi expulso, cara. Eu tava vendo a transmissão também na TV e os caras apontaram, pô, acho que ele esqueceu que ele tinha o cartão amarelo. Tomou o segundo. Eu vou responder para minha querida Sueli aqui. Olha aquela pergunta. Paulo Fernando, o que aconteceu com o teu leão? Aconteceu sábado isso. Eu estava numa festa de Belém e eu encontrei um... Para variar. Eu estava numa festa em Belém e eu encontrei um daqueles que se metem na vida dos outros. Quando eu entrei, ele olhou e disse, estás feliz, né? E eu olhei e disse, o que, rapaz? Estás feliz. Aí ele disse, eu sei que tu torce pro time A. Ele falou, né? Aí eu olhei para a cara dele, eu já estava meio assombrado já. Eu olhei para a cara dele, olhei e disse, e me diz uma coisa, eu torço para que time? Tu falou, tu torce pro time A. Eu disse, e se eu torcer pro time A, tem algum problema? Aí ele me olhou. Porque se eu torcesse pro time B, tu também não tem nada a ver com isso. Não é da tua conta. Tá na hora de vocês entenderem, queridos, que nós, cronistas esportivos, temos coração, temos clube. Agora a gente não tem que dizer para ninguém, nem agradar ninguém, se a gente é A ou B. Até porque Porque vocês que estão aí do outro lado, vocês não escolhem o time de vocês? Vocês não têm o time de vocês? Vocês aceitam que alguém chega? Tu é isso, tem aquilo. Então, vamos parar, Sueli. Tá? E é muito querer ser enganado, né? Porque a isenção, ela só é se você não falar seu time. No dia que você fala seu time, você deixa de ser. E outra, meu amigo, se a gente for filosofar mais aqui, não existe o comentário imparcial. Não, né? eu duvido que tenha um jornalista sem time. Não existe nem comentário. Não existe um jornalista sem time. Pois é, só um segundinho, Bed. Não existe nem comentário imparcial, não existe opinião imparcial. Não existe isso, cara. Vanderlei. Porque você está dando uma opinião, você está pendendo para um lado ou para o outro. Então não existe nada imparcial. Vanderlei, bora usar... Aqui na Liberal a gente sempre joga aberto. Então bora lá, vamos escancarar o negócio, vamos lá. Quem diz... O torcedor, ele é sábio pra caramba. A galera que tá aqui na internet, que tá escutando a gente na rádio, eles sabem, cara, muito. Então, olha só. Da feita que o Vanderlei chega, eu vou escutar o Vanderlei. O Vanderlei só pra um lado, tem algo errado. Exatamente. Não tem? Não tem algo errado? Sim. Tem, né? Então, minha maior alegria é que eu vou completar 32 anos de carreira, cara. E até hoje, o que é que eu escuto? Bad Boy, qual é o teu time? Isso é lindo. Porque eu tenho meu time de coração. E vou dizer mais para quem quiser escutar. Ninguém é mais apaixonado pelo meu time do que eu. Ninguém! Mas eu guardo para mim a minha paixão. E aqui é outra parada, né?
gente tenta ser justo. Exatamente. Não existe. E continue. Às vezes a gente não vai ser. Vamos fazer aquele churrasco, fritar aquela galinha pra gente decidir qual é o time do Bad. Mas enfim, senhores... Só pra terminar, não existe jornalista sem time de futebol do coração. Jornalista esportivo não existe sem um time de coração. Não existe. Logo, a isenção, ela não se dá por você falar seu time ou não, porque todos têm um time. A isenção se dá com a consciência de chegar a um microfone e fazer o trabalho da forma que tem que ser feito. Olha, o Rodrigo está dizendo, o bar do Bad está cheio de bandeira do Leão. Rodrigo, você é mentiroso, porque lá, a minha briga, lá no Barão Vermelho, ontem mesmo eu disse pro Zulhudo e pro Dentinho, que eles são remistas. Ah, é? Colocaram a bandeira do Remo, a do Flamengo, aí eu disse, rapaz, tem jogo do Paysandu. Eu olhei pros dois, vai colocar a bandeira do Paysandu lá, rapaz. Então não diga isso, viu, Rodrigo Pinóquio? Lá tem todas as bandeiras. Senhores, vamos falar do jogo de ontem, porque, cara, foi claro e evidente a capacidade, a incapacidade, na verdade, do Remo de fazer gol. E olha que teve muita chance, cara. Eu falei sobre essas duas no primeiro tempo, o pênalti e também o gol perdido pelo Talhari. Também teve um chute do Pikachu que forçou uma grande defesa do Everton no segundo tempo. Teve um chute do Aleph Manga também de longe, que passou muito perto do gol. Cara, eu vi o Rodolfo falando ontem que pra ele foi a melhor atuação do Remo fora de casa até agora no Campeonato Brasileiro. Vocês estão nessa também? Porque é o seguinte, coloquei ali na tarja. Remo lamenta gols perdidos. Mas o resultado é para se comemorar, porque pelo menos saiu com empate. O Remo ganhou 2 posições. O Remo de ontem, ele deu um passo à frente do Remo, do Flamengo, do Curitiba e do Santos. Ele conseguiu pontuar. Contra o Curitiba, ele fez um grande segundo tempo. Contra o Santos, ele se ouve bem até o Neymar achar de acabar com o jogo. Com a colaboração de jogadores do Remo. Verdade. Contra o Flamengo, é bom lembrar que contra o Flamengo, no intervalo do jogo, o torcedor do Remo, e vocês vão lembrar, o Remo sai aplaudido de campo, mesmo perdendo o jogo de 1-0. E no final do jogo, quem esteve no Maracanã sabe o que eu estou falando, quando acabou o jogo, o time também saiu aplaudido, apesar de ter perdido. Contra o Grêmio ontem, o que o torcedor pode dizer é o seguinte, nunca esteve tão perto a primeira vitória fora de casa. Mas eu vou pedir para vocês aí um minutinho para me falar um negócio aqui. Fale. Disse de manhã e vou relembrar agora para quem ainda não escutou. Nós estamos falando de um time que há 2 anos atrás estava disputando a Série C. Sim. Volta para cá, para a terra. Estamos falando do Remo, um time que há 2 anos atrás estava disputando... eu entendi 10. Desculpa, não. Desculpa. O clube do Remo estava disputando que série há 2 anos atrás? A C. A Série C. O Remo sem estrutura nenhuma, o Remo sem dinheiro para contratar, o Remo fazendo tripas corações, inclusive, para não voltar aquele fantasma de ficar sem divisão. 2 anos depois, nós estamos falando do mesmo clube, do mesmo time, não. Mas nós estamos falando do time dos 20. Quem é o único time que não tem estrutura de primeira? O Remo, né? O Remo. O Remo, no início do campeonato, tinha um time montado? Não. Não. O que foi que todo mundo, e esse todo mundo, bora se incluir, para ninguém ficar chateado, prospectou para o Remo? Será um Sport do Recife. Vai pegar porrada de todo... Sport 2.0. Vai pegar porrada de todo mundo. Não foi isso que todo mundo falou? Foi. Foi. Então hoje o Remo... Bed, o que tu quer dizer com isso? Hoje o torcedor do Remo, inteligente, ele olha para dentro do campo e vê o time dele jogar de igual para igual... Não é com o Grêmio do Telégrafo, com o Grêmio da Terra Firme, com o Grêmio de Curuçá. Existe? Tem.
Tem um Grêmio lá de Magalhães Barata, do Rony. Ele jogou de igual para igual com o Grêmio de Porto Alegre. De igual para igual, não. Ele foi melhor. Ele jogou de igual para igual, não foi com o Santos de Macapá. Ele jogou de igual para igual com o Santos do Neymar e dentro da Vila. Então tudo isso tem que ser sopesado, que é para o torcedor entender o seguinte, lá vai os caras dizer que eu sou remista, lá vai. Porque a gozação ela é muito boa. O torcedor do Paysandu vai escrever já que o Bed está falando besteira. Pois é, Está comemorando empate. Você está falando de igual para igual, mas o jogo no geral, o jogo no contexto geral foi bem mediano para baixo. Bom, mediano para baixo ou não, foi um jogo bom ontem. Os corintianos queriam quebrar os caras na porrada. A Série A é assim, ele ofereceu entretenimento, então, mas tecnicamente, cara, o jogo olha só, meio ruim. Só para acabar o raciocínio que eu vou passar a bola para vocês, o torcedor do Paysandu, ele vai escrever 10 dias aqui. 10 dias ele vai escrever aqui. Daí para pior. Comemorando empate. Eu quero que piore. Olha o Bed, tá comemorando empate. Olha o outro aqui. Continua iludindo. O time do quase ganhou. O time do quase ganhou. O torcedor do Paysandu, por ele já queria que a Série A acabasse hoje com o Remo rebaixado. Só que aí, Vanderlei, eu vou fazer a pergunta para ti. Olha só. Quando é que a Série A acaba? Só em dezembro. Porra, ainda tem muito. Cara, ainda tem muita coisa. Ei, mano. Olha, vamos lá. Férias de julho. Não, pulei. São João, Copa do Mundo, férias de julho, agosto tem alguma coisa, meu aniversário. Que mais tem? Setembro, 7 de setembro. Aí vem, que mais? Outubro, Círio de Nazaré. E, rapaz, os caras vão se matar, o Remo tá na primeira divisão. Senhores, quero ouvir você também, Michel, falar sobre isso. Cara, é a história de você, o que o Bed tá falando aí, é a história de você ver o copo meio cheio ou meio vazio. É isso, entendeu? Eu prefiro ver o copo meio cheio. Porque tudo que a gente cobra é evolução. Ah, mas não ganhou. Tá, não ganhou, é verdade. Por tá, um detalhe. Ainda tá na zona de rebaixamento, é verdade. Mas nesse período que o Condé teve para poder desenvolver o trabalho, né, que foi essa data FIFA, se você parar para analisar o jogo do Remo, foi melhor do que os jogos anteriores. Foi melhor. Você tem dúvida que hoje o Remo é uma outra equipe? Pois é, uma coisa... A entrada do Mike do lado esquerdo acabou o sangramento que tinha pelo lado esquerdo. O Chamba é brincadeira que está jogando o duplex Chamba. Ou seja, o lado esquerdo do Remo, bora falar o português claro para o torcedor. O lado esquerdo do Remo, que era uma mãe, uma garapa era aquele lado. Se o Remo tem esse lado esquerdo, ele não leva aquele gol contra o Atlético Mineiro e ganhava o jogo, cara, lá. Aí, João, só para terminar o raciocínio, a questão do Remo, por exemplo, aí você vê um jogo totalmente diferente, em que até o Patrick, que foi criticado por muita gente e com certo merecimento, né, em alguns momentos, então o Patrick foi um dos melhores jogadores da partida de ontem, cara. O Patrick subiu ele jogou muito ontem. O Patrick subiu. Desde o jogo contra o Bahia, ele já tá mostrando evolução, Patrick. Então é essa evolução que a gente cobra. A gente, como disse o Beto, o Remo não tinha um time, o Remo contratou um monte de jogador, teve que trocar de treinador, achou que tinha que trocar e trocou, tá tudo certo. E aí... E nós ainda temos que enfrentar, Michel, ainda temos, como eu disse hoje, agora pela manhã, nós temos que enfrentar a coisa da perseguição contra o futebol do Norte. Sim. Todos os comentários que a gente ouve, ontem o cara no Fantástico, o Grêmio empatou com o time da zona do rebaixamento. Sim. O Remo, quando joga bem, o cara não fala que o Remo jogou bem. É o Grêmio... Pô, o Remo lutou. O torcedor do Remo tem que lembrar o seguinte: o Remo foi valente. Dos 24 minutos do segundo tempo, com um a menos, jogando diante do Grêmio lá dentro. E o jogo foi muito condicionado no segundo tempo por isso, tá? O Pikachu chegou a pedir desculpa depois nas redes sociais e tudo mais, no seu Instagram ontem. Mas, cara, foi claro e evidente que depois que o Pikachu foi expulso, o Remo não conseguiu fazer mais nada ofensivamente e teve que se segurar, cara. E aí, o Remo teve sorte nesse aspecto porque o Amuzu
chutou todas pra fora, mas passou perto, cara. E é brincadeiro que aquele camisa 9 do Remo, do Grêmio joga, tá? Ele é muito bom Atacante jogador. belga, o Amuzu. Cara, é impressionante a explosão, a capacidade de chute dele. Ele chutou duas que o Marcelo Rangel e metade do estado do Pará tiraram com os olhos. E teve a outra metade empurrou com tudo pra dentro. Teve essas duas finalizações e teve uma cabeçada também que passou rente ali. Eu falei, nossa. Foi do Vieri. Também teve o do Carlos Vinícius. O Grêmio teve pelo menos 4 chances claras. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar hoje o nosso Manhã Liberal, mas eu dizia que o resultado do jogo do Remo ontem foi tão interessante. E eu gosto de atiçar, eu gosto da gozação, eu gosto da galera do chat tirando sarro com o outro. Foi tão pai d'égua a tarde de ontem, como a gente diz, a tarde de noite, que quando o Paysandu ganha do Volta Redonda, o torcedor bicolor preparou todos os mísseis que ele tinha e preparou no WhatsApp. E foi pra frente da televisão. Vou esperar o Grêmio. Presta atenção. Bora, Grêmio. Quando o Pikachu foi expulso, ele olhou e disse, espera aí que eu vou pegar mais Agora um. O torcedor do Paysandu começou a cantar até. Exatamente. Mano, velho, quando esse jogador do Grêmio deu essa patada que passou pé da trave, o dedo foi no zap pra disparar. O cara, rapaz, ainda não acabou. Mas, meus amigos, o que eu mais gostei do Remo ontem, no contexto geral, tá? E é claro que, como o Condé frisou, como o Marlon também frisou na entrevista pós-jogo, e o torcedor azulino, o torcedor bicolor pode achar que é desculpa. Como o Bed já fez até a lista da desculpa que já viralizou na internet. O torcedor do Paysandu tá compartilhando, inclusive, a esmo. Mas os caras... Quando é que o Paysandu vai ganhar um jogo que o torcedor do Remo vai elogiar? Não, nunca. Mas E claro, depois, tem a tu tá zoação, entendendo? velho. Não, eu digo porque tem a zoação, mas aí é o seguinte, os caras têm razão. O Remo está em reconstrução. E o Condé tá reconstruindo esse time de trás pra frente. Porque se o Remo teve dificuldade para atacar em vários momentos, defensivamente o Remo já está se mostrando muito bem organizado. A gente vai pro Si, né? E o Si ele varia muito, né? Oscila muito. Se o Vitor Bueno tá em campo ontem. Pois é. Então, tem muito a ganhar com o Vitor Bueno, tem muito a ganhar com o Zé Ricardo. O torcedor do Remo tem que enxergar exatamente e ainda tem isso. essa, tava sem o Zé Ricardo e sem o Zé Wellison. O que o torcedor do Remo tem que enxergar é exatamente isso. O Remo não tem só 11 jogadores. Ainda tem um Patrick de Paula que o pode Remo voltar tem gente à forma voltando aí. Tem um Patrick de Paula que teve uma forma boa e depois deu uma queda por conta da pubalgia, né? Então, se ele conseguir zerar, pode ajudar bastante também. Então, tem ali... O Remo tem ali 15, 16 jogadores bastante interessantes e que podem ajudar. Mas para mim, o diferencial... Danilo Braga jogou muito também, né? David Braga. Jogou muito. Mostrou e que não é surpresa porque ele já fazia isso no Atlético há muito tempo. Para mim, o diferencial foi não ter ido completo e ter tido a condição de competir. E a gente vê uma postura em campo. A gente viu bem. O Remo 11 contra 11 esteve muito mais perto da vitória do que o Grêmio. E com um a menos, parece que ele aprendeu a sofrer. E com um a menos... E contou um pouquinho com a sorte, porque o cara lá também não fez o gol, chutou para fora. Mas uma hora e tal. tem que virar uma hora também, tem que virar a chave pra gente, né? Senhores, uma coisa que eu tô achando interessante hoje aqui neste programa. O torcedor de nenhum dos lados pode reclamar da gente hoje. Porque a gente tá falando bem dos dois. Não, então bora falar mal. Cara, eu tô esperançoso. Eu também, cara. Eu gostei. Batemos 1000 só no verde. 1000 só no azul, na verdade. Só no azul. É o azul? Batemos 1000 só no azul. Como estamos no verde? No verde tem mais de 300. Temos mais de 1.300 aqui conosco. Obrigado, nos dois canais. Like na live, meu povo. Like na live. A maior audiência do rádio, não tem coisa melhor pro torcedor do que pra internet no dia que o teu time ganha ou no dia que o teu time consegue um ponto importante fora de casa. Então dá essa moral aí, galera. Like na live aqui na nossa transmissão. Muito bom, muito bom. O Wesley Amaral tá na bronca com a galera Fábio Cebolão é da amigo transmissão de do vocês. Premier ontem. Grande amigo. Aliás, nunca mais me mandou uma mensagem. Tô com saudade dele. Meu amigo. Gente da melhor qualidade. Senhores, vamos ouvir o Cebolão é meu irmão. Um abraço. Cara, o torcedor azulino, ele tá curioso pra ouvir o Gabriel Talhari. Ele não falou com a televisão, porque não foi designado pra entrevista, mas ele falou com o nosso grande Rodolfo Souza. Aliás, e ele explicou, que trabalho, Daivos cobrou dele. Que trabalho da vovó. Parabéns, da vovó. Daivos cobrou dele no ar e fora do ar foi mais efusivo ainda.
Daivos não dormiu. Vocês sabem disso, hein? Ele não queria que eu falasse. Da vovó não dormiu ainda. Vamos ouvir o Rodolfo Souza com o Gabriel Talhari. Aliás, grande trabalho do Rodolfo Souza, tanto em Santos como lá em Porto Alegre também, para essa perna fora de casa do Clube do Remo. Gabriel Talhari explicou o que aconteceu ali naquele lance, cara. Vamos ouvir. Um bom jogo, né? Controlamos as ações do jogo, a gente teve mais chance. Infelizmente ali eu acabei errando um gol que não pode errar, né? Eu me cobro muito, sei que é um gol fácil, acabei... Um lance muito rápido também, acho que eu devia ter dominado a bola depois que eu revi o lance. Eu acabei numa passada só tentando finalizar de primeira, ela acabou batendo, acho que na bolinha do tornozelo, mas, cara, é levantar a cabeça, não posso deixar desanimar. Acho claro que no jogo eu acabo sentindo um pouco, mas os companheiros deu força, o professor me deu força. Falou do jogo do Bahia, que eu fui muito importante e infelizmente hoje as coisas não aconteceu, então é levantar a cabeça. Levantar que a gente tem mais um jogo importante no final de semana e a gente precisa buscar essa vitória para encostar no grupo ali para sair da zona. Tá aí o Talhari, né? E é o seguinte, ele comenta, podia ter dominado aquela bola. Se é o João Pedro, a gente tá matando. Como foi o Gabriel Talhari, que tem crédito, né? Que já fez por onde? Esse né? é o detalhe. A gente vai dar uma... Se ele não tivesse feito os gols contra o Bahia aqui... Mas ele tem crédito por conta disso, né? Não, mas é o que a gente está falando. Se é o João Pedro... Se ele não faz aqueles gols contra o Bahia, a torcida ia trouxeram um pior que o João Pedro. Pois é. A gente comentou aqui tudo de positivo acerca do Clube do Remo, mas tem principalmente esses dois lances capitais, né? Acabamos de ouvir o Talhari. Quero ouvir também o Vanderlei, antes de tu chamar o outro aí, o torcedor tá tocando no ponto que ontem eu achei graça. Ontem a comentarista da transmissão do jogo, ela teve um lance que o cara quase grita gol e não foi, e ela disse que ela estava com calafrios na hora, que ela se empolgou demais, que deu até calafrio pensando que a bola tinha entrado. Isso é para vocês verem, vocês que gostam de cornetar a gente aqui, que gostam de falar. Meu irmão, se isso é um de nós que fala, que diz, olha, não me deu calafrio, quase que a bola entra. Vão dizer que o cara é secador, que o cara tá torcendo. Isso é para vocês verem que o cronista tem o coração dele, velho. Ontem, se ela pudesse, ela tava cantando até a pé, nós, né? E acabou. E não é nem gaúcha ela. Cara, e tá tudo bem, né, cara? A gente tem que parar com isso, cara. A gente tem que falar, sabe? Não, tem que falar. Pra ver se os caras se mancam. Você viu o Marcelinho Carioca? Perdeu uma grande chance de ficar calado. É isso, cara. Com a bola no pé, um gênio. Foi falar só poesia. Senhores, vamos ouvir o Léo Condé. Ele esclareceu o que aconteceu também na questão do pênalti. Porque o torcedor questionou, porque o Iago Pikachu não bateu pênalti, porque fulano não bateu pênalti, porque foi o Aleph Manga. O Condé explicou, vamos ouvir. E já, quando os jogadores vão para o jogo, já é determinado quem são os cobradores, primeiro, segundo e terceiro. Ele, para essa partida, ele era o cobrador principal, treina muito bem, né? Estou trabalhando com ele agora, o aproveitamento dele nos treinamentos é muito bom, né? Infelizmente, do outro lado também confrontou contra um expert, um grande goleiro nível seleção, que escolheu bem o canto, chegou muito forte na bola. Mas eu não acho que ele foi displicente, não. Foi ali um pouco da qualidade do Everton, talvez, né? Se ele tivesse mudado a batida ali, como o Everton sprintou antes ali, talvez uma batida no meio do gol, lado contrário, não é difícil. Mas, de qualquer forma, passar confiança, continuar treinando, outros atletas também ficarem em condições para caso eventualmente tenhamos outro tipo de cobrança ao longo da competição. Tá aí o Léo Condé. Ele disse que não teve displicência. No entanto, eu achei que ele bateu mal, tá? Mas é diferente de displicência. Pois justamente. Ele bateu mal, mas não mal é diferente de ser displicente. A gente tem um lance justamente aí batido? Qual é o pênalti bem batido pra ti? O pênalti bem batido é um time... É o que entra. Não que entra. Mas é um pênalti que normalmente pode ser forte no canto. Tem que a gente não pode... Olha, o Manga vacilou na cobrança. A gente tá com o lance na tela aí, Brad, olha só.
Olha só, o Manga bateu lá. Se o Everson tivesse ido pro outro canto, a gente ia dizer que ele bateu muito bem deslocando o goleiro. Presta atenção. Ele bateu forte. Ontem pulou um amigo e disse exatamente isso daí. Por que o Pikachu não bateu o pênalti? Simples. Pikachu outro dia bateu o pênalti e perdeu. Cametá parece, né? E outra coisa, se o Pikachu corre, bate, perde o pênalti, todo mundo ia dizer, porra, tem o Talhari, tem o Aleph Manga, que diabo de atacante é esse? Só erra quem bate. Aí, vou voltar lá para 86. Pênalti para a seleção brasileira. Careca, artilheiro do Brasil e da Copa. Todo mundo diz até hoje, Careca, por que tu não bateu o pênalti? Outro dia ele respondeu. Simples. Quando eu olhei para a bola, eu me lembrei que estava em campo o maior jogador do futebol brasileiro depois do Pelé. Eu vou bater o pênalti. Se eu corro, bato e perco, o mundo todo ia dizer, esse cara tá doido com o Zico em campo. Então o futebol ele tem muito do si. Agora o Manga só tem que, sabe, o Manga tem alguns comportamentos e eu acho que, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, eu não sei qual é, ele começou e estava indo bem, tá? Eu acho que nesses últimos 2 jogos ele deu uma quedinha. Contra o Flamengo, contra o Curitiba, ele jogou muito. Na minha opinião, ele tem crédito, tá? Porque é o cara que tem mais contribuição direta em gol. Ele tem jogado. No Campeonato Brasileiro. O Manga calou a boca de todo mundo. Todo mundo. Começou o período de contratações, o Manga se anunciou, o Braz anunciou, e a gente falou, o Remo tá de sacanagem contratar o Manga. Todo mundo não. Pois é, Não, Beth. Todo mundo não. A gente ficou com o pé atrás. Não, todo o único mundo atacante não. do Remo Lembra era o Manga. do comentário meu, que eu vou lembrar para você e tá gravado. Eu disse, quando contrataram o Aleph Manga, que ele poderia, e eu não estou comparando, tá? Ele poderia repetir o Pedro Rocha. Verdade, falou. Cara, mas assim, o Manga não tinha credencial nenhuma para ser contratado pelo Remo. Nenhuma. Ele foi reserva do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro. Reserva. Ele terminou o ano como reserva do Avaí no Campeonato Brasileiro. Não tinha credencial nenhuma. Foi uma aposta e que deu certo e o cara tá dando retorno desde o início do ano. Tá dando resposta desde o início do ano. Então assim, cara, perder pênalti, é lógico que, pô, não é bom. Nunca vai ser bom. O Remo perdeu uma vitória contra o Monte Roraima, porque perdeu um pênalti. E agora tinha muito jogo pela frente, mas perdeu a chance de estar na frente no placar e de fazer um outro jogo se fizesse esse 1-0 aí. Então, é difícil perder pênalti. É tão difícil ganhar um jogo na Série A, cara, que isso daí não pode acontecer. Eu só apontei dessa questão do Manga bater mal, porque olha só, a gente tá vendo a imagem agora e fica mais evidente aí. O Everton, ele defende a bola com as mãos aqui na altura do peito, cara, né? Nem esticado ali o máximo possível. E o Everton é um baita pegador de pênalti, né? Ele tem isso como uma das principais características em toda a sua carreira. Então, se você bate um pênalti mal na frente do Everton, ele vai defender. Então, o Remo teve um problema. Eu não cravo que ele bateu o pênalti mal. Cara, ele bateu, o Everson foi muito feliz lá. Sim, mas como diz acho que era até o Goicoechea que falava isso, ou outro goleiro, olha, eu pego o pênalti que é mal batido, que não vai tanto no canto. Mas o Sérgio Goicoechea, você que ouviu ele falar isso, eu vi ele jogar. O Sérgio Goicoechea só não fazia gol quem não pegou a manha dele. Sim. Vá ver ele no meio do gol que ele faz, tem vídeos pra você ver. O Bad Boy não perderia pênalti nele, sabe por quê? Porque o Goicoechea, quando ele fazia assim mesmo, ó, ele tava no centro do gol. Quando ele mexia o joelho, se ele mexesse o joelho do lado esquerdo, ele caía pro lado esquerdo. Se ele mexesse o joelho pro lado direito, ele caía pro lado direito. Então os caras não pegaram a manha. Pênalti é manha, pênalti é estudo. Pra mim, o pênalti bem batido é na bochecha da rede. É, muito bem. É na bochecha da rede. Você sabe por que se você bater em qualquer outro lugar... Você sabe por que o Fábio E aí, se o goleiro pegar lá na bochecha da rede, é mérito do goleiro. É mérito você do sabe goleiro. por que o Fábio, goleiro do Fluminense, pega pênalti pra caramba? Você sabe por que o Cássio pega pênalti pra caramba? Não é à toa, não. Há uma equipe, eles estudam os batedores dos outros times e chegam pro goleiro antes da partida e dizem, olha... Vanderlei, ele bateu 15, dos 15, olha, 7 no canto direito, olha, 2 ele bate no meio e dificilmente ele gira para outro canto.
cara, o cara já vai na certa. Então não tem nada por acaso. O futebol hoje, você tem que ser criativo para tentar se reinventar. Pois bem, senhores, e com esse comentário final do BED, o nosso tempo acabou, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer demais a sua companhia aqui na nossa transmissão de hoje e digo para vocês que daqui a pouco, dentro do Liberal Notícias, 1h, a gente volta com mais esporte. Olha, Próximo jogos do Remo. aqui, Vanderlei, olha. O quê? Pra mim, quem deveria bater o pênalti seria o Tonhão. Pronto, tá aí. Vai virar Kings League, é presidente que pronto. bate pênalti. Olha só, senhores, os próximos 2 jogos do Remo, tá? Quarta-feira tem Remo e Amazonas, e aí o Remo tá com a corda no pescoço na Copa Norte. Tem que tá? ganhar, né? Tem que ganhar. Se o Remo empatar o jogo e o Águia e o Porto Velho pontuarem, principalmente se ganharem, o Remo tá fora, tá? O Remo tá fora. O Remo é obrigado a ganhar os próximos 3 jogos restantes na Copa Norte. E pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo entra em campo no sábado contra o Vasco da Gama, 4h30. E aí não vai ter palco maior, por exemplo, que é Mangueirão. Esperamos que esteja lotado, né? E aí vai ser inclusive um assunto para amanhã essa questão de ingresso, por exemplo. E vai ser jogo na TV aberta, tá? Pro Brasil inteiro. Então, Sábado à tarde, é? Sábado à tarde. Legal. Sábado à tarde. Mas o Remo entra em campo na quarta-feira à noite, no Mangueirão, tá? Remo e Amazonas vai ser no Mangueirão pela Copa Norte e também no Mangueirão no sábado, 4h30, Remo e Vasco. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Valeu!